Boa noite a todos, ou boa tarde, boa noite. Queria agradecer ao Ministério Público Federal, ao Dr. Jaime e ao Dr. Júlio pelo convite. Eu vou tentar ser rápido, embora normalmente minta quando digo isso, e me estendo, mas aí alguém levanta a mão dizendo que eu estou indo longe demais. O tema do seminário fala em um estado de coisas e desafios. Eu queria pegar primeiro essas duas palavras. Um estado de coisas. Eu acho que o estado de coisas, sobre esse tema específico, está claro dentro dessa sala, mas não está claro na comunidade do Rio de Janeiro, na sociedade do Rio de Janeiro e na sociedade do país. Ela não reverbera para fora dos grupos que estão mais diretamente envolvidos com a luta contra essa violência que é diária, porque ela é uma violência que é física, mas ela é uma violência também simbólica muitas vezes, e as duas são frutos de agressões. Então, é muito importante a gente pensar que esse estado de coisas é um estado de coisas que nós temos aqui, nós refletimos aqui o dia inteiro sobre ele. Mas assim, a gente precisa sair daqui e falar mais sobre ele. A gente precisa atingir toda a sociedade sobre ele. Um pouco como agora está acontecendo com a Amazônia. Não se falava praticamente sobre as queimadas na Amazônia há 3 semanas atrás, como se fala hoje. Nós precisamos falar sobre os ataques contra os terreiros, como se fala sobre a Amazônia. É tão grave quanto as duas coisas, esses dois aspectos da violência contra o país são graves. E a segunda palavra é desafio. E desafio remete a quê? A ação. Nós precisamos sair daqui, o Ministério Público e todos os agentes que estão aqui, todas as pessoas, precisam sair daqui com ideias, formulações e costuras para que a gente trabalhe com ações, com estratégias reais para que possamos resolver ou ajudar a resolver ou diminuir esse problema que está se dando aqui no Estado, que está se dando no município, em vários bairros, na Baixada Fluminense, mas também está se dando em vários estados do Brasil. E aí, no que a gente falou sobre a ação hoje, a gente falou sobre a ação muito fortemente na área de educação, o que significaria nós termos que trazer para dentro desses grupos, para dentro das conversas do Ministério Público Federal, as áreas de educação formais e informais, ou seja, aqueles grupos que estão dentro das comunidades, que estão na maré, mas também a responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação, da Secretaria Estadual de Educação e do Ministério da Educação. Eles têm uma responsabilidade enorme em fazer comunicar isso que o Haroldo Costa falou aqui, que é comunicar a cultura e a história brasileira como algo fundamental para que se dissemine o conceito de que nós somos um povo todo e que estes ataques são um ataque não só contra um grupo, é um ataque contra o Brasil, é um ataque contra o país. Nós falamos também da parte legal, e na parte legal eu vou me aprofundar num ponto aqui que tem a ver, na verdade, com o que eu vou falar de principal. Antes de falar sobre o legal, eu queria falar sobre a cultura. E cultura tem relação com a educação. Nós tivemos aqui no município do Rio de Janeiro uma iniciativa que eu não sei dizer se ela está caminhando neste momento bem, que foi a proposição da criação de um museu, inicialmente chamado Museu da Escravidão e da Liberdade, que se transformou em UCAB. Um museu que conte a escravidão e que conte a liberdade, que sirva não só aos afrodescendentes, mas também aos brancos, aos índios, a todas as pessoas desse país, é um espaço fundamental para reconhecimento da história e da força que os afrodescendentes, que nossos ancestrais tiveram na construção dessa nação e na construção de uma ideia de nação. Mas eu acho que nós temos uma ação que a Flávia falou uma boa parte de manhã e que eu vou insistir e que eu pego uma carona ali, que é a ação de que a gente precisa amadurecer e criar realmente estratégias formais para ela, que é comunicação. Se ficarmos dentro
desse grupo aqui, nós não vamos resolver o problema. Mais e mais terreiros vão ser atacados. Nós precisamos ter uma estratégia de comunicação eficiente. Nós falamos aqui que os ataques começaram na década de 90. Isso não está registrado nos jornais. Os jornais começaram a dar espaço para esse tema, talvez há 2, 3, 4, 5 anos atrás. Não há um registro dos jornais sobre isso. Há dezenas de motivos que nós podemos debater. Eu não vou debater agora, isso seria um outro seminário sobre por que isso acontece. Mas não houve. Vou dar dois. A Flávia de manhã falou, deu 2 ou 3 exemplos. E eu vou repetir esses exemplos e vou dar mais. Primeiro, nós temos dentro das redações uma representação muito pequena de repórteres, de jornalistas de origem negra. Muito pequena. Assim, eu, Flávia, mais 2, mais 3, dentro de uma redação, originalmente eu não estou mais lá, do Globo, com 200 pessoas. Dos subúrbios e da Baixada, a Flávia falou, Flávia do Irajá, eu sou do Caxambi, nós temos pouquíssimas. Normalmente os jornalistas são jornalistas formados nas universidades públicas, ou na PUC, ou na Estácio de Sal, ou em outras, mas são da classe média. Então eles trazem, sim, não só a educação que eles receberam, uma educação de fundo europeu, de fundo eurocentrado, mas eles trazem também a sua própria história de localização regional. Eles são filhos do Leblon e não são horríveis por conta disso. Eles são filhos da Tijuca, eles são filhos do Grajaú, assim como eu sou filho do Caxambi. Mas assim, o fato de nós termos uma concentração muito grande localizada ali faz com que muitos, por exemplo, nunca tenham ido a Nilópolis, nunca tenham ido a Bangu ou Campo Grande. Então imagina como eles vão ter acesso à informação ou fontes sobre um ataque a um terreiro na Baixada Fluminense. Para quem que ele vai ligar? Qual o repórter? Vamos imaginar uma redação, uma redação qualquer. Quantos repórteres têm contatos e fontes aqui nessa sala? E conseguem ligar no momento para confirmar assim, houve em Caxias, no bairro tal, as pessoas atacadas estão na delegacia tal, estão protegidas em tal lugar. Com essa informação desse ataque, chega até as redações. Ela chega, sei que tem um aspecto fundamental nisso, que é da proteção das pessoas que estão sendo atacadas. Mas nós precisamos, ao mesmo tempo, proteger essas pessoas, mas contar essas histórias. Porque o que a gente está fazendo, o universo que a gente está, é um universo de disputa de narrativas. Se a nossa narrativa de que é algo grave, de que o estado de coisas é grave, e de que pessoas estão sendo massacradas, violentadas, agredidas, que seus bens religiosos estão sendo quebrados, dilapidados, violentados. Se essa narrativa não chegar até os meios, e aí eu estou falando tanto de meios hegemônicos, para usar a expressão que a Flávia usou de manhã, quanto dos meios alternativos. Nós temos hoje dezenas de meios alternativos aí que nós poderíamos procurar. Tem Intercept, tem a agência pública, tem as criações de jornais da própria Maré, do Alemão. Nós temos uma rede hoje que é grande. Mas quem está fazendo esse trabalho de comunicar quando acontece algo? A polícia faz esse trabalho, a assessoria da Secretaria Pública faz esse trabalho, nós fazemos esse trabalho. Os repórteres, ao contrário, são proativos e buscam essa informação. Nesse momento, provavelmente não. Por quê? Porque eles estão todos de olho na Amazônia. Narrativa na mídia hegemônica é isso, é o que está acontecendo de mais grave. Então, se nós não conseguirmos dizer assim, isto é o que está acontecendo de grave no estado do Rio de Janeiro, ou na Baixada Fluminense, ou na Ilha do Governador,
não vai sair no jornal, não vai sair na TV, não vai aparecer no rádio, e não aparecendo em nenhum desses lugares, nós não vamos fazer a comunicação com o público e não vamos fazer com que as pessoas, com que a sociedade entenda o estado de coisas. E aí, o estado de coisas, desafio, vai ser apenas um título de um seminário no MPF. E nós precisamos tirar esse título do papel e fazer algo concreto. Indo para a parte da comunicação e do legal, que eu fiz um parênteses dizendo que eu ia falar sobre o legal, comunicação são palavras, principalmente, mas são imagens também. Mas vamos usar, vamos tentar ter a palavras. E aqui, na parte legal, se falou hoje, e a gente já se fala há algum tempo, na caracterização desses crimes como terrorismo. O que acontece na língua, na linguagem, e principalmente na linguagem da imprensa, na linguagem da grande mídia, é a transformação das palavras ao longo do tempo, dependendo de como a sociedade e os agentes da sociedade lidam com elas. Então nós temos um caso que é exemplar nas últimas décadas no Rio de Janeiro, que foi a passagem da palavra favela para a palavra comunidades, que cabe várias discussões em torno disso. Se foi positiva, se não foi positiva, qual aspecto levou, qual aspecto não levou. Neste momento está acontecendo na área ambiental um processo exatamente assim, que começou com as ONGs, está começando com as ONGs lá fora, mas já está reverberando aqui dentro, que é trocar a expressão mudança climática para colapso climático. O Guardian mudou na última edição recente, isso foi em maio agora, ele mudou na Inglaterra, em Londres, o manual de redação dele e indicou que a partir de agora vai se referir a colapso ou crise climática e não mais a mudança climática. Isso está começando a vir para cá. O André Trigueiro, da Globo News, tweetou a mesma coisa aqui dentro. Temos que começar a parar de falar em mudança climática, de falar em colapso, porque nós estamos entrando. E nós temos que fazer a mesma coisa. Nós estamos num colapso. E como a gente pode falar, em vez de falar ataques ou ações, a gente falar assim, terrorismo religioso. Agora, vamos lá ver, estamos todos confortáveis com essa palavra? Eu acho que é fundamental usar, passar a usar mais, até o momento que os jornais se convençam. 1, 2, 3, 4, 5 falaram terrorismo religioso. Eu vou passar a usar terrorismo religioso para descrever esses casos também. Nós, jornais, vamos passar. Vamos adotar e vai passar a ser a palavra-chave para determinar isso que está acontecendo. Do ponto de vista legal, há dezenas de discussões, é a terceira vez que eu falo em dezenas de discussões, de novo não vão ser esgotadas aqui, e uma é de que a lei sobre terrorismo, 2016, se não me engano, estou certo? Sim. 2016, ela foi muito criticada pelos movimentos sociais, pela criminalização desses movimentos. E ela está sendo usada nesse sentido. Mas ela tem um aspecto bom, que é, ela pode ser usada no nosso sentido, para criminalizar ações que o tráfico ou a milícia está fazendo para destruir os espaços religiosos tradicionais de herança africana e afro-brasileira. Então, é fundamental que esse caminho, que a gente consiga evoluir para ampliar os espaços, ocupar os espaços com essa narrativa, que não é uma narrativa de ficção, é uma narrativa real. Isso está acontecendo, pessoas estão sendo machucadas, pontos sagrados estão sendo quebrados, estão sendo destruídos. Então nós temos que contar isso. Tem um aspecto disso que é claramente o resultado do racismo estrutural no país, e que a gente vai ter que lutar com ele, para fazer chegar toda essa história a um grupo maior, a toda a sociedade. É a
reação negativa que parte dessa sociedade racista, a parte racista dessa sociedade, vê os movimentos negros, vê as ações negras e as ações de afirmação. Uma das expressões bem recentes, ou relativamente recentes, que mais me irrita é se referir a, seja o que for, ou sejam as pessoas que olhem como isto é mimimi ou isto é vitimização. Eu detesto as duas expressões, detesto. E a gente vai precisar lutar contra elas, porque elas estão nas redes, elas estão sendo usadas contra a gente. E quando eu falo contra a gente, é contra a sociedade democrática. Ah, isso é mimimi. Eu tenho até, não queria nem dizer essa palavra. Eu não gosto nem de dizer essa palavra. Bom, por último, na verdade eu tinha mais muita coisa para falar aqui, mas eu não vou falar não. Mas por último eu queria dizer também que essas ações violentas, elas não começam ou elas não são as únicas ações que acontecem contra a religiosidade, contra a herança e contra os nossos bens mais íntimos da fé. Elas muitas vezes elas começam com constrangimento, humilhação, o silenciamento. Todos esses ataques são ataques violentos, de um formato diferente da invasão e da destruição de um terreiro. Mas nós precisamos também nos preocupar com eles. Uma das áreas em que eu trabalho, que eu não gosto de usar a palavra pesquisa, mas vou usar aqui que eu pesquiso, é o samba. E eu vou dar dois exemplos de como simbolicamente nada vem por acaso. Esse movimento de destruir ele não vem por acaso. Mas como simbolicamente coisas que parecem pequenas, mas são gigantescas, acontecem e passam praticamente sem que as pessoas percebam o que aconteceu. E as duas coisas eu vou dizer com relação às escolas de samba. Em 1996, no Império Serrano, Madureira, Serrinha, um quilombo negro maravilhoso, quis assumir um patrono. E o Estatuto do Império proíbe, mas tentou entrar um patrono no Império. E ele disse o seguinte: enquanto eu for patrono, não vai ter enredo de religião afro-brasileira. E ele disse: sou evangélico. E a segunda, no ano seguinte, a Mangueira desfilou com um enredo religioso e tinha um tripé, um lindo tripé, era uma alegoria pequena, em que numa giratória, em que em uma parte tinha a figura de Jesus Cristo e em outra parte tinha Oxalá. Então ela ia girando e você via os dois. Desfilou, apareceu no desfile principal. A Mangueira foi para o desfile das campeãs. A Liga das Escolas de Samba recebeu um telefonema da Arquidiocese pedindo para aquela alegoria não ir ao desfile. E aí foi feito quando os carros alegóricos saíram do barracão da Mangueira para ir para o desfile, ficou lá o barracão vazio, com aquela alegoria com o tripé lá, com Jesus e Oxalá, lá no fundo, sozinho. E alguém fez uma foto em preto e branco dela, e essa foto circulou. Então são essas coisas que as pessoas pensam assim: ah, isso é pequeno. Não, isso não é pequeno, isso é gravíssimo. A gente precisa agir, a gente precisa comunicar mais essas coisas. Então, o ponto que eu queria deixar aqui como sugestão de ação é: vamos trabalhar com comunicação. E para encerrar, hoje de manhã se falou sobre pessimismo ou otimismo. Eu tendo a ser otimista sempre, e aí fico pensando no verso: o sol há de brilhar mais uma vez. Resistência.